No vídeo de hoje eu quero responder algumas dúvidas para ajudar algumas pessoas com os temas bem específicos. Essas dúvidas eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas a começar na aerografia e começar de uma forma mais facilitada, e também vou responder algumas dúvidas específicas sobre danificação do aerógrafo e também alguns equipamentos complementares. Então acompanhe esse vídeo, pois ele vai te apresentar alguns detalhes que você não estava atento, e isso eu tenho certeza que vai te ajudar na evolução na aerografia. A primeira dúvida que eu quero responder aqui é da Maria. Ela diz assim: o verniz ajuda a fixar melhor a tinta? E a resposta é: depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Trabalhos automotivos, ela precisa de uma preparação na superfície. Alguns outros tipos de trabalhos, como customização de tênis, não necessariamente precisa de uma preparação da superfície como de uma pintura automotiva. Existem muitos processos anteriores que fazem com que a tinta fixe na superfície. E esse detalhe vai fazer com que o seu trabalho tenha a tinta fixa 100%. Agora, o verniz ele foi feito para realizar o acabamento. Em algumas situações, o verniz ele pode te ajudar na proteção da tinta, fazendo com que ela tenha maior fixação na superfície. Mas isso não é uma regra e tudo vai depender da superfície que você está pintando. Então é muito importante você entender qual superfície você vai pintar, pesquisar se existe algum tipo de preparação específico, e assim depois você vai usar a tinta certa para essa superfície, fazendo com que ela tenha maior aderência e maior durabilidade. E assim você pode aplicar o verniz para aumentar essa resistência com o passar do tempo, pois o verniz ele é uma placa que vai ficar rígida e vai proteger de atritos ali que pode vir a acontecer com o tempo. Vamos lá, a segunda pergunta é do Vini Bike. Ele fala assim: olá Daniel, e o que me diz de verniz em latas de spray? Preciso invernizar um capacete que já apliquei tinta poliéster, mas com o seu comentário sobre entupimento, ainda não fiz. O entupimento ele está se referindo a um vídeo que eu publiquei aqui, pois se você utiliza o aerógrafo para aplicar o verniz, ele pode ocorrer de entupir o seu equipamento, devido à sua consistência e sua viscosidade, e isso vai fazer com que ele tenha uma passagem com mais atrito ali nas paredes do bico, e isso vai fazer com que o seu acabamento não seja o ideal. As latas de spray, elas servem muito bem para você aplicar um verniz mais rápido, porém vai depender muito do trabalho, pois eles não vão trazer o brilho desejado devido à sua composição química. Algumas latas de spray de linha automotiva, eu já fiz alguns testes, tem um acabamento legal, porém você tem que tomar muito cuidado para não escorrer na hora de aplicar e também para não deixar um acabamento de casca de laranja. Isso é muito comum de acontecer devido à distância que você vai aplicar o verniz e também a quantidade do verniz que vai ser pulverizado na superfície. Então a probabilidade de ficar um acabamento casca de laranja é muito maior para quem não tem experiência. Mas se você não quer investir em um compressor, uma pistola de pintura, em um verniz de alta qualidade, que é o CC910, o CC900, você pode usar o verniz em lata de spray. Só lembra de tomar cuidado na hora da aplicação e leia muito bem o rótulo, pois existe uma quantidade de camadas e essa quantidade existe um intervalo específico para você fazer de uma mão e outra, e assim conseguir o melhor resultado final. Então, atento a esses detalhes, você pode usar sem problema as latas de spray para aplicar o verniz. Agora sim, a próxima dúvida é do Netes Frets, e ele pergunta assim: vale a pena comprar uma silhouette para quem está começando? É difícil fazer os trabalhos nelas? E a resposta é: vale muito a pena sim, e eu sugiro que você invista numa silhouette, pois existem outros equipamentos, e esses outros equipamentos você não vai encontrar tantos tutoriais como da máquina Silhouette. A máquina Silhouette ela vem com um software próprio, gratuito para você usar, então você vai poder criar suas artes nesse software e você vai poder depois transferir esse arquivo, essa arte para o material que você deseja cortar. A Silhouette corta alguns tecidos, corta EVA, corta papel sulfite, vinil, entre outros materiais que você vai encontrar por aí no mercado. A Silhouette corta desde que você utilize a base de corte
em alguns materiais. Eu gosto de trabalhar somente com vinil, pois os vinis eles são mais apropriados para o tipo de trabalho que eu faço, mas se você quiser fazer um artesanato, alguma coisa diferenciada, a Silhouette vai te possibilitar fazer esse tipo de corte e conseguir fazer os seus trabalhos com tranquilidade. O ponto importante aqui é que você não vai ficar refém de uma assinatura mensal ou de algo específico para você poder comprar ali depois que ainda tem que comprar a máquina. A máquina Silhouette, ela é perfeita para você comprar e já começar a utilizar, e o mais indicado é você começar pesquisando alguns tutoriais específicos no YouTube antes de começar a usar, pois você vai ter que entender como regular a agulha do corte para você cortar alguns materiais específicos, a velocidade da máquina ali para na hora de cortar, para você não estragar a sua base ou a sua agulha. Todos esses detalhes você vai aprender facilmente no YouTube, apenas pesquisando, e dependendo da promoção que você encontrar da máquina Silhouette, você vai conseguir uns cursos que eles mesmos produzem para te ajudar a aprender mais sobre como usar o seu equipamento e fazer diversos trabalhos diferenciados para entregar um trabalho bem legal para os seus clientes. É claro que a máquina Silhouette não é uma das mais baratas, é claro que é uma das mais acessíveis, mas ainda assim tem um valor um pouquinho mais alto do que o padrão, e eu recomendo fortemente que você comece por uma Silhouette. Eu utilizo uma Silhouette Cameo 3, atualmente você pode encontrar ainda Cameo 3, mas vai ser mais comum você encontrar Cameo 4, que já tem uma tecnologia muito melhor, um acabamento muito mais sofisticado no equipamento e vai permitir que você tenha um acabamento bem legal. Então eu sugiro sim que você comece com uma Silhouette, utilize uma Silhouette para fazer seus trabalhos, e tenho certeza que o acabamento dos seus trabalhos vai melhorar significativamente. Caso você tiver alguma dúvida referente à Silhouette, como utilizar, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu posso trazer um tutorial bem legal para te ajudar. Agora sim, vamos falar aqui sobre a próxima dúvida, que é da Tarsília Novarella, e ela pergunta assim: o que eu estou querendo mesmo saber é qual tipo de aerógrafo que eu devo comprar para fazer traços finos, pois já tenho um e ele não faz traços tipo fios de cabelos ou cílios. Esse é um problema muito comum para quem está começando na aerografia, não tem muita habilidade e começa com aerógrafos de baixo porte. Os aerógrafos de baixo porte, eles tendem a ter um limite na precisão, mesmo que você utilize um aerógrafo de bico 0.2. Independente do modelo ou da marca que você utilizar, seja ele de baixo porte, de custo financeiro mais acessível, ele não vai te entregar uma precisão 100% exata. E isso quer dizer que a agulha não tem um polimento bem aperfeiçoado ali, o bico ele não tem um alinhamento 100%, os materiais já são um pouco de baixa qualidade, mas isso não significa que você não consiga fazer traços finos. O que vai faltar muitas das vezes é questão de habilidade e prática. Aqui no canal mesmo eu já tenho alguns tutoriais onde eu mostro como você pode treinar ali para fazer traços mais finos, alguns exercícios onde você pode aplicar e começar a fazer os seus primeiros traços, a melhorar a sua precisão e assim conseguir extrair todo o potencial desse equipamento. É claro que isso vai depender também muito da tinta que você está usando para conseguir esses traços finos. Um ponto importante aqui é que as tintas à base de água, ela não vai te permitir fazer traços tão finos quanto fios de cabelo, pois a tinta à base de água não aceita uma diluição muito intensa e isso vai impactar seriamente na hora que você for fazer os seus traços finos, pois ele não vai sair ali no bico do aerógrafo com uma fluidez 100%, e isso vai gerar um pouco de overspray, fazendo com que o seu traço seja um pouco mais grosso do que o normal. Então o ponto importante aqui, você treinar alguns exercícios ali de precisão e depois você começar a fazer os seus desenhos usando uma tinta à base de solvente. Tintas à base de solvente vai aguentar uma diluição bem mais intensa e isso vai permitir que você consiga aí fazer seus trabalhos com traços muito mais finos do que o comum. Agora, um outro ponto também muito importante que você deve saber é que se você utilizar um aerógrafo de alto padrão, aí a conversa muda um pouco. É claro que ainda assim você vai precisar de um pouco de habilidade, de treinar ali uns exercícios, a tinta vai influenciar, mas o acabamento do aerógrafo, das peças internas, vai permitir que o trabalho que você faça seja muito mais simplificado do que utilizando aerógrafos ou equipamentos de baixo custo. E claro, alguns aerógrafos tendem a custar 2, 3 mil reais. E para muita gente, esses modelos de aerógrafos, infelizmente, não são tão viáveis, pois a maioria não tem um rendimento financeiro com seus trabalhos e isso acaba se tornando um pouco inviável. Mas
aqui eu deixo uma alternativa. Se você quiser investir em equipamentos de alta qualidade, eu tenho certeza que vai te ajudar também na hora de fazer traços finos com um acabamento bem melhor. A próxima dúvida é do Virgílio Amaral e ele pergunta assim: ao apertar o bico quebrei meu aerógrafo, tem conserto? Modelo BC61 da Steula. Quando você acaba apertando mais o bico do seu aerógrafo do que o comum, muitas das vezes aquela rosca interna acaba ficando na parte interna do seu aerógrafo e isso vai precisar que alguém especializado remova para você. Se você tentar remover, vai ficar um pouco mais complicado de tirar e isso pode trazer outros problemas, inviabilizando de você conseguir consertar. A minha sugestão aqui nessa situação é você entrar em contato com a Steula, perguntar para eles se existe alguma possibilidade de você mandar para assistência técnica deles, tá te ajudando a resolver esse problema. Se caso o seu bico do aerógrafo não ficou aquela rosca na parte interna, apenas rachou o seu bico, aí você pode remover, comprar um outro no Mercado Livre, na Shopee e conseguir comprar esse bico e repor essa peça simples assim. Aí você com cuidado aperta novamente para começar a utilizar o seu aerógrafo. Esse é um processo simples, porém o que vai mandar mesmo é se aquela rosca interna ficou no seu aerógrafo ou não. Se ficou, você vai precisar entrar em contato com um assistência técnica da Steula para ajudar a remover essa parte e conseguir te ajudar a resolver o seu problema no seu aerógrafo. Então esse é o problema e a solução aqui que eu sugiro você fazer a partir de agora. Agora sim, eu expliquei aqui alguns pontos importantes relacionados a equipamentos e também alguns processos de pintura que você pode utilizar. Eu tenho certeza que essas dúvidas eu selecionei especificamente para poder abranger um pouquinho mais sobre alguns temas diversificados e poder te ajudar a melhorar suas habilidades na aerografia. Se você ficar com alguma dúvida e quiser a minha sugestão, a minha orientação, me deixa aqui nos comentários, assim eu vou conseguir trazer outro vídeo como esse, te ajudando a melhorar suas habilidades na aerografia. Nessa aula eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.